Bom, pessoal, então vamos lá falar sobre as bacias sedimentares, né? Então, dentro do contexto de estrutura geológica, nós temos o que é chamado de arcabouço, né, geológico brasileiro, que é o que se entende por onde se encontram, né, digamos assim, o sítio onde se encontram as estruturas geológicas. Então, nós já falamos também na outra aula, né, sobre escudos cristalinos. O território brasileiro aí ele é um território muito antigo, né? Então, ele apresenta aí testemunhos, né? São elementos naturais chamados assim pela geologia, pela geomorfologia, que são, né, podem ser rochas ou simplesmente estruturas como um todo, planaltos, platôs, que datam aí de mais de 3 bilhões de anos. Né? Se a gente pensar que a Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos, então o território brasileiro ele foi formado bem no início, né, de formação do planeta Terra. Então aí nossas rochas têm aí um grande período de construção e de acumulação de recursos minerais. Né? Se a gente imaginar, por exemplo, quanto tempo, né, para se formar diamante, ouro, enfim, outros minérios de ferro. Por isso que no Brasil nós temos uma grande quantidade de disponibilidade de jazidas. Então, nosso arcabouço geológico, né, nossas estruturas presentes, como já falamos também na outra aula, são apenas duas, né? No mundo existem três: dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Porém, no Brasil, nós só temos escudos cristalinos, ou crátons, né? E as bacias sedimentares. Não temos dobramentos modernos, porque, como acabamos de falar, está aí na tela, nosso território é antigo, 3 bilhões de anos. E os dobramentos modernos, eles datam de apenas 600 milhões de anos atrás, tendo como exemplo aí, mais próximo a nós, a Cordilheira dos Andes, tá? Mas temos também as Montanhas Rochosas, o Himalaia, também são dobramentos modernos. Então, nós estamos no centro de uma placa, né? Também vimos isso na última aula, placa tectônica, placa sul-americana, e não temos essa estrutura dos dobramentos que eles geralmente acontecem nas bordas das placas, né? Então, como a Cordilheira dos Andes se encontra na borda, né, da placa sul-americana, enquanto com a placa do Pacífico, eles se formam lá e não aqui dentro do nosso território. Nós temos dobramentos, mas são dobramentos antigos, tá? Que é uma outra forma de estrutura que não é classificada nesse contexto. Então, isso também nos confere aí uma ausência, né, de abalos sísmicos, terremotos, enfim, atividades vulcânicas, esse tipo de coisa que a gente já comentou e comenta desde o ano passado que o Brasil não tem. Então, vamos lá, um pouco sobre as bacias sedimentares. Acho que esse negócio ficou um pouco fora aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar para a gente ver melhor. Vocês não ficarem aí sem ver. Só e eu ainda apanho desse negócio aqui. Mas enfim, vamos ver se vocês conseguem ver. As bacias sedimentares, né? Vou até dar uma adiantada aqui. Elas são depressões. Se vocês imaginarem como forma de relevo, nós temos planaltos, planícies e depressões no Brasil. Formas de relevo, não são estruturas geológicas. Então, formas de relevo nós temos três, que foram classificadas, né, na atual classificação pelo Jurandir Ross, que é o homem que classificou o relevo brasileiro, é a classificação válida hoje. Planalto, planície e depressão. Então, a depressão é uma área deprimida, mais baixa, né? Nós costumamos dizer que uma pessoa está com depressão, está para baixo, etc. Então, é uma forma deprimida, baixa, né? Em forma de uma bacia, imagine uma bacia, né? E dentro desse prato, dessa bacia, não necessariamente, né, as formas se apresentam assim, mas 99%, eles acumulam sedimentos. Vocês devem estudar, né, na disciplina de solos, terem estudado, e sabem com certeza o que são sedimentos. Né? Sedimentos são detritos, né, restos de processos de decomposição de rochas matriz, e que eles são depositados nas áreas das bacias sedimentares. Né? Então, se nós temos uma rocha que se degrada numa parte mais alta do relevo, o material que sobra dessa decomposição, ele desce, obviamente, para a parte mais baixa do relevo, que são essas bacias, essas depressões, e ali eles se acumulam, né? E podem assumir formas variadas, tá? Dentro da superfície terrestre e também na subsuperfície, abaixo da superfície. Geralmente a presença aí em espesso pacote de sedimentos, eu vou mostrar uma imagem que fica mais clara, né? No seu interior, que tende a diminuir de espessura quando se aproximam das bordas.
mergulho de camadas, né, se faz da periferia para o centro. Nós vamos ver na imagem também, depois vai ficar mais fácil de entender. Ou seja, uma camada vindo de um lado para o outro, né, se encontrando no meio, no centro dessa bacia. E elas são, né, registros, preservam registros aí de processos tectônicos que lhe deram origem e forma. Então, nas bacias sedimentares é muito comum encontrar registros, né, de idades geológicas, por exemplo, da Terra. Aqui é um exemplo básico, né, um esquema básico sobre como se colocariam as bacias sedimentares dentro de das formas de relevo, né? Então, nós temos aqui, ó, escudo cristalino, né, um cráton, ou estrutura cristalina. Ao longo desses milhões e bilhões de anos, ele sofre processo de erosão através dos agentes do intemperismo, né? Nós estudamos isso ano passado, temperismo físico, químico e microbiológico. Essas rochas vão se desagregar. Voltando aqui. Né? Rochas vão se desagregar e vão vir para as partes mais baixas. Olha aqui um exemplo de uma bacia, né, sedimentar. Isso vem se acumulando, ó, em camadas. A gente falou também que eles se acumulam das bordas para o centro, né, ou seja, o sedimento vem daqui e também daqui. Nas bordas se acumulam no centro da bacia, né, chamados processos de acumulação. Você tem o processo de decomposição, transporte e acumulação ou sedimentação, como no caso está expresso aí nessa imagem.